Eu estou gravando essa história real que aconteceu. O Senhor me arrebatou o meu espírito e me levou em um lugar. E o lugar era uma casa assim bem gigantesca. E quando eu estava lá dentro, eu estava na entrada da porta, eu estava concentrada, conversando com o Senhor, o Deus do universo. De repente apareceu uma coisa atrás de mim de uma vezada para acertar minhas costas com uma lança. Aí naquele momento apareceu o arcanjo Miguel do lado com a armadura dele tampando as minhas costas. Ele falou: você tem toda a proteção do céu. Glória a Deus, né? Aí de repente eu continuei olhando novamente. Apareceu a cruz de Santo André na minha frente. E eu fiquei olhando. Aí de repente eu continuei olhando para frente. Apareceu uma fumaça preta. Aquela fumaça subia para cima, aquela coisa mais estranha, sabe? Não era bem preta não, sabe? Era uma fumaça esquisita. E eu ficava olhando e naquele momento o Senhor me falou umas coisas, o que significava, que era coisa muito ruim. Aí naquele momento eu falei: nossa Senhor, o Senhor me ajuda eu tocar a vida para frente e me proteger dos meus inimigos, todos os meus inimigos, não importa quem seja. Eu peço ao Senhor que me protege, me guarde, porque eu não tenho condição de cuidar de mim mesmo, porque eu sou simples, Senhor. Então o Senhor me protege. Aí naquele momento ele falou assim: Maria, você tem toda a proteção do céu. Aí eu me vi de novo, novamente, rezando. Eu tinha acabado de rezar várias orações e ler a Bíblia também. Aí de repente eu saí andando em casa, na minha casa. Aí já não foi assim visão em outro lugar. Aí de repente apareceu um circo no céu cheio de fogo. Um circo. Esse circo no céu era cheio de fogo. Aí de repente eu lembrei que o Senhor tinha falado um dia anterior para mim, através das minhas palavras, eu tinha fechado o circo no céu. Aí eu continuei pensando naqueles momentos em Deus. Aí eu lembrei de uma oração e comecei a louvar ela, que o Senhor, o Espírito Santo, um tempo atrás, falou para mim. Ele falou assim: Maria, eu vou te ensinar uma oração para você proteger todos os seus inimigos. Aí a oração é assim: Maria, em nome do Senhor Jesus, entre mim e o inimigo, que desça uma descarga elétrica do céu para me proteger de todo mal. Amém? Aí eu fiz essas gravações. Aí eu comecei a louvar essas palavras, nessas orações, e de repente o Senhor falou assim: isso é o amor de Deus. O amor de Deus com seus filhos, Maria. É a proteção total de Deus. Eu fiquei muito feliz quando eu estava ouvindo essas palavras de Deus, do Deus do universo, né? E eu tenho sido assim, muito temente a Deus. Estou vivendo muito em oração. E hoje, né, eu estou fazendo essa gravação porque eu sempre tive visão de casas grandes. Eu sempre vi coisas que não é boa. Mas sempre passei a pedir ao Senhor para me proteger e me defender onde eu estiver, para não deixar que o mal me atinja. Porque sempre tenta, né, atingir a gente. Mas aí, hoje de manhã, eu estava rezando na hora de levantar para trabalhar. O Senhor falou comigo assim, o Espírito Santo falou assim: Maria, o jardim do Éden está próximo do Mar Morto. Amém? Maria, isso... Como é que é a outra palavra que ele falou, meu Deus? Não pode esquecer. Não é algo muito sério, sabe? Tá na outra gravação, que eu não posso esquecer a outra palavra, sabe? É uma coisa muito séria, porque ele falou para mim que isto está saindo do profundo de Deus, do coração de Deus. Essas palavras tem que ser valorizada, né? O que ele falar para mim tem que ser valorizada. Ele falou em outra palavra, mas agora me deu um branco, não estou lembrado, porque essas palavras estão na outra gravação que eu fiz. Então, através dessas coisas, eu faço eu lembrar que lá no Mar Morto, realmente, a água lá é tão salgada que não tem nenhuma bactéria viva. E dos tempos pra cá, começou a nascer umas bolas de água, que chama bolões. E aquela água está escorrendo para o Mar Morto, está sarando o mar e diz que já está tendo até peixes. Então, que a gente observar lá em Ezequiel, o Ezequiel tá falando sobre isso, que essa água vai sair, né, jorrar do trono de Deus. E essa água vai sarar a água que
que nem bactéria tem viva, e vai ter peixe até mesmo no mar grande. Então, que a gente observar, isso aí já são as profecias que estão no livro de Ezequiel, que é na Bíblia, que já está se cumprindo, e com certeza a segunda volta do Senhor está mais próxima do que qualquer um pode imaginar. Por quê? Que essas já estão se cumprindo, essas profecias, então com certeza o Senhor já está à porta. Então, ele falou para mim, deixou bem claro: Maria, o Jardim do Éden está próximo ao Mar Morto, e é lá que nasceu esses bolões de água doce que está derramando para o Mar Morto, e a água está sendo sarada, e diz que já está tendo até peixe. Glória a Deus, aleluia, né? Então, essas visões não podem ser esquecidas, tem que ser valorizada, e ele falou para guardar. Eu não estou escrevo só algumas, mas eu fiz o canal para Deus, que é o canal de Viver para Deus no YouTube e no Instagram. E ele falou que é para colocar no canal para guardar as coisas dele. Então, eu vi que eu tenho que valorizar cada coisa que Deus fala comigo, porque é muita coisa. Ele conversa comigo, nossa conversa normal. É como fosse, tem hora que eu até esqueço que Deus é Deus. Eu tenho hora que eu converso como fosse humano. Tem hora que eu falo: Deus, o Senhor me perdoe, eu sou uma pecadora, eu tenho defeito, mas tem hora que eu converso com o Senhor normal. E ele falou: Maria, isso é comunhão que você tem com Deus. Comunhão, diálogo, você tem diálogo com Ele. E quem tem diálogo é assim mesmo. Então, é isso aí que eu queria deixar bem claro, gente. Deus é nosso Criador, é nosso Pai. É o Jardim do Éden, está lá em Gênesis, no início da Bíblia. Quem não entende, lê a Bíblia que vocês vão entender. E com certeza Deus vai fortalecer muito a sua fé. Por quê? Que nós somos criação de Deus, Deus é nosso Pai, então nós temos que ter comunhão com Ele, diálogo com Ele, para que nós conversamos com o nosso Pai, Ele vai nos entender e vão nos ajudar no que for preciso. Então faça isso, viu? É muito importante. Essas gravações para mim eu não posso deixar de fazer, inclusive está debatendo os negócios aqui que está tendo Eu estou no trabalho nesse momento, né? Eu sou diarista, mas eu lembrei das visões que não poderia deixar para depois. Aí naquele momento que eu falei que você dá fumaça na casa grande, que o Arcanjo Miguel colocou a proteção dele sobre as minhas costas, o que aconteceu? E apareceu a cruz Santo André, o que aconteceu? E apareceu a fumaça lá na frente, aí a voz do céu brandou na casa grande. Deus falou assim: o que eu tenho contigo, Israel? Porque você maltrata as pessoas? Eu falei: nossa, Senhor, eu vou ter que gravar isso, porque mostra que aquela casa grande estava precisando de alguma organização no meio das pessoas, para não maltratar as pessoas, mas amar o seu próximo, não é verdade? Porque não quer dizer que você está numa casa grande, você está muito bem, mas você tem que ter temor a Deus, não é verdade? Porque sem temor a Deus, nada vale a pena. Para Deus, nada tem valor. O que manda é o amor, é a pureza de coração, de alma. Então vamos falar de novo, voltar lá no Mar Morto, que essas visões que eu estou tendo, eu fiz uma gravação um tempo atrás aí, sobre o Egito. O Espírito Santo também mostrou o Egito para mim, falou assim: ô Maria, aí no Egito passa um rio que nasceu do coração de Deus. Aí ele falou assim: Maria, o Éden, foi hoje de manhã, né? Ele falou para mim assim: o Éden está próximo ao Mar Morto, e ele está localizado, e ele saiu do coração de Deus. Então são as mesmas palavras que ele fala comigo, está também no Jardim do Éden, que está próximo ao Mar Morto. Eu acho incrível, porque algumas vezes, uns tempos atrás, eu perguntava: Senhor Espírito Santo, onde está o Jardim do Éden? Eu quero saber, eu não entendo, mas eu queria saber onde está, e eu fico curiosa com essas coisas. Então, a revelação veio logo hoje dia 25 esse mês é mês de que mesmo? De junho de 2025. Essa revelação divina está comprovada pelo próprio Deus divino, que o Jardim do Éden está próximo ao Mar Morto, e ali já está, igual Ezequiel falou, lá vai nascer água doce, vai jorrar para o mar e vai sarar a água. Por quê? Sarar a água porque lá é sal puro, não fica nenhuma bactéria viva, e essa água já está sarando a água, e diz que já está tendo até peixes. Então, com certeza vai voltar a pessoa a pescar, até aquela vida maravilhosa ali, das pessoas, seus pescadores, pessoas, com certeza vai ter gente navegando lá novamente, e isso vai ser muito importante para nós, mostrando as maravilhas que Deus
está passando para nós, não é verdade? Então lê Ezequiel lá, lê também Gênesis, que vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é o próprio Deus que falou comigo com o Espírito Santo. Eu já tenho comunicação dele desde criança, só que agora está muito avançado. Praticamente todos os dias e várias vezes eu falo com ele. Nós conversamos às vezes parecendo pessoas normais. Ele também, fiquei 5 dias em casa direto. Ele ficou controlando eu o tempo inteiro. Ele falou assim: ô Maria, hoje você vai fazer, coloca o feijão pra cozinhar. Eu falei: mas senhor, é 1h da manhã, e que eu dormi, ele vai queimar. Eu coloco assim que eu levantar. Ele: então tá bem. Aí quando foi 6h da manhã, ele falou assim: quando mais rápido você colocar pra cozinhar o feijão é bom, porque não é pra colocar na panela de pressão, é pra ele cozinhar natural, fica mais gostoso. Eu fiz do mesmo jeito, coloquei lá natural pra cozinhar. Depois, quando o feijão cozinhou, ele falou assim: você bate o feijão e tempera o feijão. Eu bati o feijão e temperei o feijão. Depois, ele falou: melhor ainda, agora faça um angu. Eu fiz o angu e depois eu comi. A hora que eu coloquei a vazia, que eu agradeci: obrigada, Senhor Jesus, pelo alimento, o Espírito Santo falou: é assim que seu pai gosta de fazer com os filhos. Ai, que lindo, é lindo demais. Aí depois, no outro dia, eu falei: eu vou fazer um angu de novo. Ele falou assim, mostrou a panela em cima do fogão com a metade de água na panela. É para você fazer essa quantidade de água. Eu fiz a mesma quantidade. Eu acho que eu nunca comi tanto angu na minha vida. Eu tinha como é que fala? Um fubá de milho verde, que é muito gostoso. Então é bom demais. Pode fazer migão, pode fazer angu, fica tudo bom, né? Porque ele é um fubá de milho verde. Aí eu peguei ele e fiz o angu do jeito que ele falou. Eu comi angu com açúcar, eu comi angu com feijão, você precisa de ver. Mas foi uma maravilha. Obedecer o que Deus manda é privilégio para a gente que são pecadores, cheio de defeitos, cheio de problema. É uma honra fazer o que Deus manda. Glória a Deus, né? Então, ele manda eu fazer as coisas. Aí, quando foi no outro dia de manhã, eu estava lá 5 dias em casa direto, ele pegou e falou assim, de manhã cedo, ele mostrou a panela no fogão de novo. Falou assim, ó, hoje é para você fazer pipoca. Eu até ri. Eu levantei e fiz pipoca. Eu amo pipoca. Fiz pipoca com sabor de bacon. Eu comi muita pipoca, tomei o café, glória a Deus, né? Então, e semana passada, ele falou, Maria, você compra umas laranja para vírus, contra vírus, você chupa as laranja, porque a minha mãe tinha perdido a voz, não estava conversando, porque minha mãe tá com câncer, sabe? Minha mãe perdeu a voz, minha mãe ia comer na sonda, aí eu falei, nossa senhora, eu vou correr e vou comprar. Comprei a laranja, ele falou, coloca sal, era 3h da manhã, chupei a laranja, a hora que eu chupei a laranja, eu coloquei sal grosso, ele falou, isso é para dar sabor, isso aí é cura à distância. Olha, a minha mãe, ele ia comer na sonda esse mês, a minha mãe perdeu a voz, através disso que ele falou, cura à distância, a minha mãe voltou a falar e a minha mãe voltou a comer e não vai ter que comer com a sonda mais. Gente, glória a Deus, isso é testemunho vivo que eu estou passando para aquelas pessoas que não têm fé ou acham que tudo acabou. Invoca o Espírito Santo que vocês encontrem Jesus e pode ter uma qualidade de vida bem melhor que qualquer um pode imaginar. Viu? Confia no Senhor, confia nele. Ele é a chave, ele é a única esperança que o ser humano pode ter. Então, gente, depois eu chupei a laranja e ele pegou e falou novamente comigo. Eu ia comprar lá no centro, eu falei, eu acho que vou deixar. Ele falou, compra lá perto da sua casa. Eu falei, tudo bem. Aí depois, quando cheguei em casa, eu falei assim, é pra você comprar farinha de mandioca. Farinha de mandioca é fartura pra sua casa. Aí, graças a Deus, eu vou comprar depois. Aí eu falei, mas tem um pouco ainda, não tem problema. Eu falei, não. Fica com esse pouco aí, depois você compra. Ele falou assim, farinha de milho também é bom, Maria. Olha que gracinha, né? Então, o Espírito Santo, nós tem que ter diálogo com ele todos os dias. Faz de conta assim, você tá lá na sua casa, você tem pai, mãe e irmão. Aí você tá lá conversando todo dia com ele, então você lá tá lá todo dia com ele, conversando. Papai, Espírito Santo, preciso do Senhor. Me abençoe, bença, papai, eu te amo. Gratidão, papai. Graças, papai. O Senhor é tudo pra mim. Eu te amo, meu querido Senhor Espírito Santo. Porque quem invocar o Espírito Santo encontrará o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus deixou isso muito claro. Então, nós falamos sobre essas coisas novamente. Porque a casa grande, há muito tempo atrás, eu tive outras visões também que foi terrível. Eu acho que eu até fiz gravações dela um tempo atrás. Mas essa casa foi diferente dessa vez. Essa casa, Israel estava dentro dela. A hora que eu vi essas coisas, o próprio Espírito Santo falou, Israel, o que eu tenho contigo, vocês maltratam as pessoas? Então dava para ver que aquelas pessoas maltratavam as pessoas. E uns dias, semana passada, eu estava na minha casa, eu vi a cruz de Santo André em frente ao meu portão, novamente na minha casa. Então, glória a Deus por isso, estou gravando para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe e depois nós falamos novamente. Obrigada, Papai do Céu.